Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu estava assistindo o telejornal hoje e aqui é engraçado porque assistindo é uma força de expressão, que eu não consigo ouvir nada do que é dito. Por quê? Porque com a maioria do povo brasileiro, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas em se informar. As pessoas só param e ficam caladas ouvindo quando é telenovela, quando é Big Brother, quando é futebol, aí todo mundo presta muita atenção. Mas quando é notícia, informação, documentário, qualquer coisa que seja um pouco mais cultural, digamos assim, ninguém presta atenção. Eu não acho que a Globo seja mentirosa de inventar coisas, não. Eu acho que ela é mentirosa no sentido de manipular a verdade. Mas o que a Globo diz, via de regra, é a verdade. Só que ela conta a verdade de uma maneira que seja interessante para ela, a Globo. Enfim, dadas as devidas explicações, estava assistindo a matéria e parece, a impressão que dá pela matéria é que o Bolsonaro está tentando pressionar o STF com essa reunião. Na verdade, é uma tentativa de intimidação ao STF. Tipo assim, botar o STF na parede, dizer que ele está indo lá para conversar com o STF, mostrar para os bolsominions que o Bolsonaro está agindo contra o STF, tá agindo contra não, né? Exigindo uma resposta do STF, essas coisas de Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro está tentando, mais uma vez, jogar o povo contra o STF. Movimentar, mobilizar a massa de manobra dele contra o STF. É essa a impressão que passa. Por que eu odeio a Globo? Os bolsominions acham que a Globo é contra o Bolsonaro. Eu já acho o contrário. A Globo não é contra ninguém. A Globo não era contra o Lula, não era contra o PT. O Lula e o PT viviam reclamando exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro reclama, que a Globo era contra eles. Assim como o Bolsonaro diz que a Globo é contra ele. Então vou dizer uma coisa pra vocês. Eu odeio a Globo justamente por isso, porque ela não é contra ninguém. A Globo é a favor da Globo. Então esse papo de dizer que a Globo está perseguindo o Bolsonaro só cola para bolsominion. Porque se a Globo realmente estivesse perseguindo o Bolsonaro, ela ia fazer o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês com o que é que o Bolsonaro realmente se importa. Então você que é bolsominion, preste bastante atenção. Infelizmente eu não posso mais fazer vídeos como eu fazia antigamente. Eu mostrava, né, trechos de outros vídeos para mostrar para quem está assistindo o que eu estou falando. Não tem como, não tenho mais como editar vídeos. Enfim, já estou cansado de explicar isso em todos os vídeos que eu faço. Eu estou sem computador. Esse computador que eu estou usando para gravar esse vídeo aqui é emprestado. Eu não posso instalar programas nele. Então não tem como eu fazer edição de vídeo. Senão eu ia mostrar para vocês todas as matérias, tudo que eu estou falando, eu ia comprovar, eu ia documentar o que eu estou dizendo. Não tem como. Então eu espero que acreditem na minha palavra. Então vamos lá. Eu vou começar com a destruição de máquinas. Essa semana agora teve uma notícia sobre o IBAMA destruindo máquinas. Acho que todo mundo deve ter ficado sabendo disso. Enfim, quem não importa. O IBAMA destruiu vários equipamentos pesados. Retroescavadeira, trator, enfim, vários equipamentos desse tipo, que são equipamentos, como o próprio nome diz, equipamentos pesados e carésimos. O IBAMA destruiu. Por que o IBAMA fez isso? Porque todos esses equipamentos estavam envolvidos com atos ilícitos. Todos esses equipamentos estavam envolvidos com garimpo ilegal, exploração ilegal de madeira, invasão de terra, queimadas. Então todos esses equipamentos que foram destruídos pelo IBAMA estavam envolvidos em situações ilegais. Não era nada de nenhum equipamento de algum empresário correto. Não, era coisa de... Era equipamento, era maquinário de bandido. Era maquinário de bandido. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu agora, recentemente, tem uma semana ou duas. Isso já aconteceu ano passado. Foi a mesma coisa. O IBAMA tacou fogo em alguns equipamentos pesados. Por causa disso, porque o IBAMA fez o seu trabalho, Bolsonaro demitiu 2 pessoas, talvez mais, mas que eu me lembre, 2 pessoas do IBAMA. Não lembro exatamente quais os cargos, mas eram cargos importantes, tipo coordenador, diretor, superintendente e fiscais. Enfim, Bolsonaro mandou embora o pessoal do IBAMA só porque eles fizeram o seu trabalho corretamente. Por que isso? Porque Bolsonaro, na verdade, não está preocupado com o meio ambiente, com as terras indígenas, com o Brasil.
o Bolsonaro está preocupado com o dono dos equipamentos, que é a pessoa que tem dinheiro, o endinheirado. Essas pessoas, são a essas pessoas que o Bolsonaro representa. Não é você, não é o povo. E um fiscal estava explicando por que os equipamentos são queimados. E ele fala que os equipamentos custam centenas de milhares de reais, tipo 600 mil, 500 mil, 700 mil, 1 milhão de reais. São equipamentos muito caros. Por que eles não apreendem esse equipamento? Porque é muito difícil, são equipamentos que pesam toneladas. Seria muito difícil remover eles lá do meio do mato. É difícil para os bandidos também colocar esse equipamento no meio do mato. Seria difícil para o IBAMA também remover. E, ao remover esses equipamentos, eles ficariam vulneráveis a serem atacados por esses bandidos. Atacados mesmo, a tiros. Enfim, é isso. Por que o IBAMA destrói o equipamento? Porque está previsto em lei. O IBAMA não faz isso porque ele quer, porque ele é malvado, porque ele está com raiva. Não. Está previsto em lei. Há uma lei que diz que se o equipamento estiver em situação ilegal, etc, etc, ele pode ser destruído. Pode não. Ele precisa ser destruído. Por quê? Porque dessa forma você impede que a atividade ilegal continue. Porém, Bolsonaro, que se diz correto e contra a corrupção, demitiu 2 funcionários do IBAMA por fazerem o que é certo. Se você chamou isso por outro nome, eu não sei, mas para mim isso é corrupção. O cara está preocupado com os donos dos equipamentos, com as pessoas os donos do dinheiro. Não está preocupado com o Brasil, com a nação, como ele diz. Ajuda aos bancos. Não sei se vocês sabem. Acho bom que vocês procurem saber. Isso que eu estou falando agora não é da Globo, tá? Isso é do site do governo. Eu não tirei isso de uma matéria da Globo. Eu fui direto num site do governo. Então, é um fato. Não é uma fake news. O governo tomou atitude, né? O governo fez coisas que aumentam a liquidez dos bancos em 1,2 trilhões. É isso mesmo, o governo Bolsonaro fez algumas coisas, tomou algumas atitudes que aumentou a liquidez no sistema financeiro bancário, no sistema financeiro nacional, em 1,2 trilhões de reais. 1,2 trilhões, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É isso. Por que isso? Porque dessa forma o governo está ajudando os bancos, que já são muito ricos sem produzir nada, a ficarem mais ricos ainda, explorando a miséria e a desgraça do povo. Por quê? Porque esse 1 trilhão e 200 bilhões que vão se tornar mais disponíveis para os bancos, vão servir para que eles emprestem para quem está desesperado agora por causa da crise. Está quebrando, está sem dinheiro, enfim. Ao invés do governo criar medidas para ajudar quem está quebrando, o governo criou medidas para ajudar aos bancos, que estão tendo lucros recordes ano após ano. Aproveitando que eu estou falando dos bancos, falar também da PEC 10 de 2020. A PEC 10 de 2020, PEC, para quem não sabe, é projeto de emenda à Constituição. Ela se fez necessária, eu não vou explicar aqui não, que vai demorar muito, tá? Pesquisem, PEC 10 de 2020. Parágrafo 1º, não, artigo 1º, parágrafo 9º. No parágrafo 9º do artigo 1º da PEC 10 de 2020, está lá escrito que o Banco Central vai poder entrar no mercado para comprar títulos, o nome correto é títulos creditórios privados. O que isso significa na prática? São dívidas que são negociadas entre bancos. Por exemplo, seu João pegou um empréstimo com o banco. Seu João não está conseguindo pagar esse empréstimo porque está na pior. O banco A emprestou para o seu João. O banco B vai lá e compra a dívida do seu João ao banco A. Então o banco B compra do banco A a dívida do seu João. Por que isso? Porque o banco B pretende tirar mais dinheiro ainda do seu João, vai cobrar mais juros ainda do seu João. Como que ele faz isso? Expandindo o prazo da dívida, prometendo um desconto, mas o cara vai ter que pagar mais juros no final da história, enfim. É uma história mais complicada do que isso. Eu estou tentando simplificar, mas não dá para simplificar muito. Enfim, é isso aí. Então, esse título creditório particular, privado, é isso aí. São dívidas que são negociadas entre bancos. Na prática, são os famosos títulos podres.
Por que título podre? Porque ninguém vai conseguir receber essa dívida. Por que não? Porque o seu João, por causa da crise, já estava quebrado. Por causa da crise antes do vírus. Depois do vírus, o seu João quebrou de vez. Já estava mal, agora ele quebrou de vez. Ou até morreu. O seu João morreu por causa da Covid-19. Então ninguém vai conseguir receber o dinheiro do seu João. Então o Banco B que comprou de A está ferrado. Vai tomar esse prejuízo. É claro que eu estou falando aqui do seu João. O seu João significa todos os brasileiros. São milhões de brasileiros. Então é muito dinheiro que está em jogo. E o que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai entrar no mercado e vai comprar essas dívidas, esses títulos podres que ninguém mais vai conseguir receber e vai ficar para ele. Ou seja, o Banco Central vai assumir essa dívida. Mas quem é o Banco Central na prática? É você, seu otário. É você que está apoiando o Bolsonaro. O dinheiro é seu, é dinheiro do povo. É você que vai pagar essa dívida. Então pensa nisso da próxima vez que você disser que o Bolsonaro é correto e que não sei o que lá, que estão contra ele. Besteira. Esse cara não está a favor de você, do povo, do Brasil, de jeito nenhum. Ele só está a favor de quem tem dinheiro. São os bancos, são os empresários. Bolsonaro não representa o povo. Bolsonaro representa o poder financeiro. Falando agora já falei dos bancos, agora eu vou falar do auxílio ao povo. Por que eu estou falando que o Bolsonaro não representa o povo? Porque o mesmo governo que se mexeu para liberar 1,2 trilhões para bancos que não precisam de ajuda, porque estão muito ricos, esse mesmo governo não queria pagar o auxílio emergencial. Para quem não sabe do que eu estou falando, o auxílio emergencial é essa merreca aí de 600 dinheiros que o governo está dando para quem está ferrado. Que nem eu. Eu já recebi uma parcela de R$600 do auxílio emergencial. Eu espero receber a próxima. Ainda não tem previsão, mas enfim, é isso aí. Só queria lembrar para vocês o seguinte. Primeiro, o governo não queria pagar esse auxílio emergencial. Não queria ajudar o povo de jeito nenhum. Por causa da pressão que sofreu, Paulo Guedes admitiu pagar um auxílio de 2 cestas básicas. Eu não sei de onde que ele tirou esse cálculo. Eu não sei se existe um cálculo para isso. Mas na cabeça dele, nas palavras do Paulo Guedes, 2 cestas básicas seriam R$200. Então o auxílio emergencial seria pago na forma de um valor de R$200 para cada pessoa, para cada trabalhador. Isso porque o governo foi muito pressionado, porque não queria pagar nada. Então ele começou a pagar R$200. Aí, por que eu estou falando essa história, batendo nesse detalhe do valor de R$200? Porque o auxílio emergencial acabou sendo concedido no valor de R$600. Mas vocês sabem quem foi que entrou no circuito para que esse valor fosse aumentado? Pois é, foi um cara da esquerda. Lembrando que eu odeio essa dicotomia, essa divisão de direita e esquerda. Para mim é uma idiotice, é uma estupidez, é uma burrice falar em direita e esquerda no Brasil. Por quê? Porque político no Brasil não segue ideologia. Político no Brasil só segue dinheiro. Político no Brasil não tem ideologia. Político no Brasil só pensa nele. Só pensa na sua candidatura, na sua eleição e depois na sua reeleição. Nenhum deles segue nenhuma ideologia. Então você que fica brigando com seus parentes, com seus amigos, porque é de direita, porque é de esquerda, é um idiota, porque isso não existe no Brasil. Então, dadas as devidas explicações, vamos lá. Quem entrou no circuito para que o auxílio emergencial passasse de R$200 para R$600 foi o senador Randolfo Rodrigues. Eu acho que ele é do partido Rede. Não interessa, o que interessa foi o Randolfo Rodrigues. Ele é muito conhecido por ser um político muito ativo e da esquerda. Vocês que insistem em chamar todo mundo de esquerdalho, esquerdopata, lá, vocês deviam pesquisar, saber o que cada político anda fazendo. Um bom exemplo é esse cara. Procurem saber o que Randolfo Rodrigues já andou fazendo pelo povo, em favor do povo. Enfim, o vídeo vai começar a ficar longo, começa a falar demais. Só queria dizer o seguinte: você que insiste em reclamar da esquerda, saiba que a pessoa mais importante no auxílio emergencial, que foi a única salvação, a única boia de salvação que o governo jogou para o povo, a pessoa mais importante é um político de esquerda. Por mais que eu odeie essa história de direita e esquerda, para mim isso não existe. Mas enfim, já que vocês insistem em falar disso, vamos lá. Se não fosse o esquerdopata Randolfo Rodrigues, eu não estaria recebendo um benefício de R$600. No máximo que eu ia conseguir ia ser 200 pratas.
Bom, para encerrar o vídeo eu queria dizer o seguinte: o presidente da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está muito mais preocupado com a recuperação econômica do que com o povo brasileiro. Ele está muito mais preocupado com a economia do que com a vida das pessoas. Assim, eu não sei como explicar isso melhor, mas é simples assim. De novo, na reunião que ele teve com o Dias Toffoli, ele bateu de novo nessa tecla de que precisamos voltar a trabalhar, que não vai adiantar as pessoas não ficarem doentes e morrerem de fome, que não vai adiantar se preocupar com o vírus, mas não se preocupar com a economia. E ele encerra dizendo uma frase que para mim é arrepiante: economia também é vida. Não, não é. Economia no sentido de movimentos econômicos não é vida, porque a vida já existia antes da economia. A economia é exploração, não tem nada a ver com vida. A gente pode muito bem viver sem preceitos econômicos, sem economia, sem mercado, sem globalização, sem nada disso. A gente consegue viver. Você talvez não tenha seu iPhone, você talvez não dirija um carro da Chevrolet, mas você não vai morrer de fome e não vai morrer, porque não tem economia. Então economia não é vida, presidente. Gente, por que eu falei lá atrás, né? Lá no começo do vídeo eu falei que a Globo, vocês falam da Globo, que a Globo é contra o Bolsonaro. Se fosse a Globo, eu faria o que eu acabei de fazer. Eu mostrei para vocês quais são os verdadeiros interesses do presidente Jair Messias Bolsonaro. O verdadeiro interesse do Bolsonaro não é o povo brasileiro, não é a nação brasileira, não é a pátria. O verdadeiro interesse do Bolsonaro é o dinheiro. O verdadeiro interesse do presidente da República é o poder financeiro, não é o povo, não é a pátria, não é a nação. Não é Brasil acima de tudo, nem Deus acima de todos. É o dinheiro acima de qualquer coisa. Gente, queria lembrar que eu estou precisando muito da ajuda de vocês. Eu preciso de um computador para fazer vídeos melhores. Então estou aceitando doações. Inclusive eu aceito doação de um computador. Se tiver um computador velho que você queira doar, eu aceito. Não importa qual seja o estado. Se estiver funcionando, ligando de qualquer jeito, eu aceito. Então, se você puder, faça uma doação para o canal. Se não puder, ajude o canal se inscrevendo no canal, tocando no sininho para ativar as notificações, dando um like ou um dislike se você não gostou de mim, fazendo um comentário e depois compartilhe isso com os amigos para aumentar a quantidade de gente que assiste ao meu canal. Isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.